de volta com o Ecovia. Você está conhecendo um pouquinho melhor a Mata Atlântica. O norte e noroeste fluminense eram floresta, ou seja, a maioria das pessoas hoje não tem mais essa ideia, né? Pensa que são áreas abertas. Com exceção da área próxima de Campos, do Goytacazes, que o nome já diz, são áreas abertas e que tinham fragmentos naturais de floresta, todo o noroeste e boa parte do norte fluminense era coberto de florestas nativas, que foram substituídas por pastagem ou pelo ciclo do café, pelo ciclo da laranja, por culturas, cana, e aí foi perdendo essas áreas. E o que nós temos hoje na nossa região é que por volta de 95% da região norte e noroeste está totalmente desmatada e bem fragmentada, ou seja, o que sobrou de floresta, na realidade, sobrou em forma de pequenos fragmentos, a grande maioria com menos de 50 hectares. O maior remanescente desse tipo de floresta na nossa região é o que se chamava Mata do Carvão e que hoje pertence à Estação Ecológica de Guaxindiba, que tem por volta de 1.200 hectares. E isso, no passado, foi muito pela retirada de madeira, onde se derrubava mesmo floresta e comercializava as toras e o restante era produzido carvão. Agora, hoje em dia, esse cenário mudou, houve um decréscimo acentuado no desmatamento, porém ainda existe o quê? Casos de corte ilegal de madeira. E aí o que você observa já é uma situação diferente, não é uma perda de grandes áreas, mas a abertura de clareira, como essa aqui, em que você tem uma retirada de algumas árvores e aí o dossel é aberto, ou seja, as árvores caem derrubando outras e formam uma clareira dentro da mata. Então muitas vezes a gente observa nesses fragmentos ainda alguma ocorrência de corte, de retirada, mas seria totalmente ilegal. O Laboratório de Ciências Ambientais da UENF está fazendo um estudo para identificar os tipos de vegetação da Mata Atlântica na região. Eles colhem amostras de várias espécies. E aí vocês coletam esses galhos com que objetivo? Quando a gente tem como principal objetivo verificar as espécies que ocorrem numa determinada área, num fragmento, a gente precisa coletar a amostra para a gente identificar. Por quê? Porque muitas árvores são muito parecidas. Então, se você coleta só folha, né, muitas vezes você não consegue ver. Então, a gente usa o tronco, usa características de folha, mas também as características de flor, né? Aqui são flores mais antigas, mas ainda são interessantes. E aí, para a gente levar para o local na universidade, que a gente faz a guarda desse material, que a gente chama o herbário, em que a gente vai desidratar esse material, vai secar o material, vai prensar para guardar em armários, né? Para poder fazer comparações, estudos, a gente precisa do material que a gente chama material fértil, material que tenha vestígio ou tenha flores ou frutos, ou de preferência com flor e fruto. Isso facilita a identificação, porque a gente vai comparar com os outros materiais e eles têm mais estruturas para fazer a comparação. Então ele tem a maioria das espécies que são encontradas, né? Quanto mais espécies vocês tiverem, melhor, porque serve... Porque aí serve como uma referência, uma biblioteca da região das espécies que ocorrem. Então, é isso que é a principal função. Tá? Então é importante a gente ter esse material para justamente saber quais espécies que ocorrem na região. Então, de que forma os estudos que vocês fazem aqui nessa região podem contribuir para melhorar, né? A gente precisa conhecer primeiro o que tem nas nossas florestas ou o que já teve também, através de entrevistas de moradores. Por quê? Porque hoje as florestas muitas vezes se fragmentam tão degradado que às vezes você não encontra uma espécie, mas que o proprietário rural antigo ainda lembra, olha, não, havia braúna aqui sim, tal, ocorria o jacarandá da Bahia, ocorria outras espécies e assim por diante. E aí a gente tem um retrato e pode falar, opa, então é uma área que tem evidências que teve essa espécie, então é interessante a gente fazer um enriquecimento, trazer essas espécies para essa região, mas aí tem que ter um histórico, uma certeza de que elas ocorriam aqui. E a outra é a gente ter uma ideia de quais são as principais espécies que ocorrem aqui e ter
conhecer elas em termos ecológicos, saber que essa espécie é melhor para plantar na área de sol, essa é melhor para plantar na área de sombra, essa espécie gosta mais de água, então é melhor para a área ribeirinha. Não, essa espécie só tolera tal. Então aí você pode o quê? Pode passar essas informações para o proprietário, né, produtor rural, para que na hora dele fazer o reflorestamento ele usar as espécies apropriadas. Então um dos produtos dessa parceria nossa da UENF com o Rio Rural, a gente já lançou uma cartilha que está online, está no site do projeto, né, Rio Rural, em que você tem aí, no final você tem uma ideia de como proceder nesse caso, a importância das matas e uma lista de pelo menos umas 50 espécies que a gente sugere como sendo espécies que seriam interessantes, que se estimulem em plantios e reflorestamento. Além de coletar amostras nas árvores, o estudo também inclui a análise das partes mortas da floresta, a necromassa. E esse foi o trabalho que a gente fez, tentar quantificar o estoque de necromassa para esse tipo florestal aqui, floresta estacional semidecidual. E qual seria a importância disso? Você quantificar o estoque de carbono que a gente tem na necromassa para saber, é um estoque negligenciado, porque não se sabe quanto que tem estocado de carbono na parte morta. E é um carbono que está em decomposição, que está sendo devolvido para a atmosfera. Então explica melhor para a gente o que seria isso, esse carbono todo, em que ele influencia. Se ela estiver liberando muito carbono, mais do que ela está assimilando, significa que a floresta está diminuindo. Ou que ela está decompondo mais, que ela tem menos árvores que estão assimilando mais carbono. Entendeu? Que aí a gente pode ter uma noção do como é que está o estado desse fragmento. Se você tem uma quantidade grande de necromassa, significa que ela pode estar morrendo mais árvores, seja por causa da fragmentação, os efeitos de borda, da borda gerada, né, que está matando mais árvores ao redor da floresta, né, que está gerando uma quantidade maior de necromassa. Aqui, nesse trecho, a gente observa um exemplar conhecido como munguba, aqui na região, que é da família do imbiruçu, da paineira. E essas árvores têm a característica de perder as folhas durante a estação seca. Então, isso é um indício da formação que a gente chama nessa região de floresta estacional semidecidual. Por quê? Porque pelo menos 30% das plantas que estão aqui, elas perdem as folhas na estação seca. Essas espécies que têm esse hábito de perder essas folhas, isso é como se fosse uma estratégia para minimizar ou para diminuir, né, a perda de água, justamente nesse período seco, que tem menor disponibilidade, ela usa essa estratégia como uma forma de diminuir a perda. Por quê? Porque as plantas fazem o quê? Evapotranspiração, ou seja, as folhas pelas folhas. Então, quando ela perde as folhas, ela diminui o metabolismo, deixa de consumir muita água e com isso ela passa esse período desfavorável mais tranquilo, né? O Ecovia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.